Queridos, abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana para você que já leu a Bíblia em algum momento da sua vida. Eu quero convidar você nesta noite para a gente ler Gênesis capítulo 3, amém? Vou te dar uns segundos para você fazer a abertura desse capítulo. É um capítulo difícil demais, né? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você acha com facilidade. E o tema dessa noite, eu gostaria de compartilhar com a igreja, que é uma pergunta: onde você está? Esse é o tema dessa noite, onde você está? Deixa eu tirar aqui. Enquanto você abre, em Gênesis capítulo 3, no versículo 8. A Bíblia nos diz e nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, amém? Obrigado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tirando o fato de uma criança, né, quando nasce, ela chora pelo susto, ela chora, né, por causa de fome. No normal, a criança é sempre alegre. A todo momento ela está bem. Se ela estiver bem de saúde, ela vai estar alegre. E assim também Deus nos criou. A Bíblia vai dizer no Gênesis que tudo que Deus fez foi bom. Que tudo que Deus fez na criação foi bom, foi maravilhoso. E de fato nós vemos isso. Você pode observar que o seu corpo, ele é ótimo. Se há uma ferida, ela cicatriza, né? Tirando a enfermidade, no normal ela cicatriza. Os nossos membros crescem, né, de uma forma equilibrada e correta. O nosso ser, todo o nosso corpo foi construído de uma forma impecável. Uma obra tremenda mesmo de Deus. Isso porque todas as coisas que Deus faz é boa, perfeita e agradável. E não foi diferente assim na criação, na criação e no Éden, né? Deus fez tudo com a máxima perfeição. Mas houve um período ali, né, na criação, logo depois da criação do homem e da mulher, aonde houve uma queda, e a gente conhece sobre isso, sobre essa queda da humanidade. Mas o tema dessa noite, a parte central dessa noite que eu queria compartilhar com você, eu fiz a questão aqui de anotar, é que mesmo depois da queda do homem, mesmo depois do homem ter desobedecido a Deus, Deus continuou procurando o homem, Deus continuou indo atrás do homem, confrontando e oferecendo a ele um caminho de restauração, até mesmo para as próximas gerações, as gerações seguintes. E em Gênesis capítulo 3, no versículo 8 ao 24, nós vamos fazer uma leitura objetiva a respeito disso, e eu gostaria que você me acompanhasse. E diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Versículo 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e Eva. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Por mais que você não tenha entendido talvez nada do que nós lemos, mas vamos seguir em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua presença neste lugar, Deus, pela leitura da tua palavra, e eu peço, Deus, que a nossa mente venha se abrir, e a tua sabedoria, Deus, venha reinar agora neste momento nas nossas vidas, que não possamos apenas, ó Deus, ouvir uma palavra, algo que vem de ti apenas, mas que possamos sim, ó Deus, nos mover de acordo com a tua autoridade, em obediência à tua voz, ó Deus. Fortalece os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Na criação do homem e da mulher, eles não conheciam medo, vergonha, tristeza, ira, raiva, nenhum desses sentimentos. Na criação do homem e da mulher, até esse episódio que eu li aqui, eles não sabiam o que era decepção, o que era frustração. Então era uma vida alegre, era uma vida boa, era uma vida invejável. Eles não tinham nada do que reclamar, não tinha nenhum problema, acontecendo, pelo contrário. Você pode observar que eles não precisavam nem de agasalho para os momentos frios, não precisava de nada disso. Eles viviam debaixo da obediência a Deus. E eu quero te falar isso. Todo aquele que vive debaixo da obediência de Deus vai ser sustentado por Deus. Eu não quero te dizer que vai viver uma vida maravilhosa nessa terra, mas eu digo para você que a proposta de Deus no passado foi que a sua vida fosse maravilhosa, antes da queda do homem. Então, debaixo da obediência de Deus, o homem desfrutava de um sentimento maravilhoso nesta terra. Tudo que ele olhava era maravilhoso, era bom, era perfeito e funcionava agradavelmente. Hoje nós já vemos uma realidade diferente. Hoje nós já vemos aqui medo, hoje nós já vemos aqui situações de dores, extremas dores. Hoje nós já vemos doenças e enfermidades, mas Deus não nos criou para viver assim. Deus não nos formou para viver dessa forma. O ambiente que os cercava era de pureza, irmãos. Era um ambiente de comunhão, era um ambiente de segurança, porque a mão de Deus estava ali guardando e abençoando aquele lugar. Os sentimentos deles ali era alegria, paz, bondade e a expectativa de um futuro muito bom. Havia liberdade porque havia um alinhamento espiritual.
Havia descanso porque havia obediência a Deus. E assim também somos nós quando permanecemos debaixo da vontade de Deus. Nós somos sustentados por Ele. Nós somos fortalecidos por Ele. Nós somos renovados por Ele, a igreja. Isso porque nós estamos debaixo das mãos de Deus e Ele tem controle da nossa vida. A obediência gera uma proteção espiritual. Quando você faz uma decisão e toma uma decisão por Cristo na sua vida, você passa a ser guardado por Deus, você passa a ser fortalecido por Deus, você passa a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Ele te entrega algo, Ele te entrega a uma vida, Ele te entrega o Espírito dEle, Ele entrega a você. E é esse Espírito que age dentro de nós. Mas isso sempre incomodou o diabo. A tua alegria incomoda o diabo. O teu sucesso incomoda o diabo. A tua felicidade incomoda o diabo. O teu casamento incomoda o diabo. A tua vida financeira incomoda o diabo. Tudo aquilo que você faz incomoda o diabo. Sabe por quê? Porque a tua vida não pertence a ele. A tua vida pertence a Deus. E ele vai tentar trazer inimizade entre você e Deus. A meta dele é essa. O objetivo dele é esse. É trazer inimizade. E ele faz isso há muito tempo atrás. Desde a criação, ele gosta de promover isso. Inimizade. E a maior, como é que eu posso dizer? A maior vantagem ou sucesso que ele teve foi ter destruído a amizade de Deus com Adão e Eva. Porque dessa forma ele condenou a todos nós no pecado. Então ele teve muito sucesso, porque com isso ele acha que ele triunfou. Mas eu quero dizer que ele está debaixo dos nossos pés em Cristo Jesus. Ele achou que ele teria um sucesso, diante desse fracasso nosso em obedecer a Deus. Mas graças a Deus, Cristo restaurou esta aliança que nós temos com Deus, amém, irmãos? Então, por mais que ele tenha triunfado aqui, dado certo entre o homem e Deus, entre Adão e Eva e Deus, uma coisa que me chama a atenção é que Deus não largou o homem de mão. Deus poderia ter ficado irritado com Adão e Eva e ter falado assim, sabe uma coisa? Vou acabar com vocês dois. Irmãos, entenda bem, a Bíblia me ensina e me mostra que Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia que isso aconteceria. Olha como é que são interessantes as coisas. A Bíblia diz que Ele conhece tudo, que Ele é o início e o fim de todas as coisas. Então, para Deus não há surpresa. Há surpresa para nós, irmãos. A surpresa para a gente, que a gente tem expectativa de fazer algo amanhã, e aí dá errado, a gente não consegue cumprir aquilo que nós programamos. Mas para Deus isso não acontece. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. Então, se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu, como homem, posso falhar na minha palavra, mas Deus jamais falhará. O inimigo pode até tentar bagunçar as coisas, irmãos. Ele vai sim tentar roubar a sua fé. Ele vai tentar destruir a sua confiança e relacionamento com Deus. Mas se você perseverar até o fim, você vai encontrar uma vitória em Cristo Jesus. Você vai encontrar uma vitória em Cristo Jesus. Não houve uma falha de Deus em toda essa trajetória. E não haverá, irmãos. No próprio Senhor Jesus Cristo, que viveu nesta terra, assim como Adão e Eva, assim como outros homens, assim como Moisés, como Josué, mas ele foi perfeito. Ele é o nosso exemplo, amém, irmãos? Ele é o nosso exemplo e eu confio em Jesus. Eu acredito em Jesus e eu acredito na palavra de Deus que diz: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O caminho que Deus estabelece, ninguém pode anular. A palavra que Deus declara, ninguém tem poder e autoridade para roubar esta palavra. Ninguém tem poder e autoridade para destruir os planos de Deus sobre a sua vida. Ninguém tem. Mas o diabo, ele vai ficar descontente com a sua alegria.
vez que você sorrir, toda vez que você ficar alegre, ou que ele perceber que algo está dando certo, irmãos, ele vai tentar bagunçar as coisas. Mas isso é bom demais, sabe por quê? Porque mais uma vez ele será derrotado em Cristo Jesus. O diabo se levanta para cair, irmãos. O diabo se levanta para cair porque ele não pode resistir ao nome de Jesus. E não vai ser só dessa vez, ele já vem perdendo nesse tempo há muito tempo. Há muitos anos ele vem perdendo, então não será diferente. Por isso que é importante o quanto nós estarmos mesmo debaixo desta proteção de Deus. Incomodou no Éden e continua incomodando hoje. Porque quando alguém está alinhado com Deus, pode ter certeza que a paz reina, a direção e a autoridade no nome de Jesus. Mas ele continua ao nosso derredor e a Bíblia é tremenda, irmãos, porque ela vai dizer que o diabo está ao nosso derredor, mas os anjos de Deus estão guardando a sua vida. Eles estão ao seu redor guardando a sua vida em nome de Jesus. Contudo, irmãos, após a queda, após a desobediência de Adão e Eva, tudo mudou. Todas as circunstâncias mudaram. O pecado trouxe aquilo que antes não existia. Trouxe medo, trouxe culpa, trouxe vergonha e um afastamento. A comunhão com Deus foi rompida e o homem passou a se esconder de Deus. E é exatamente aqui que nasce a pergunta que atravessa os séculos e gerações. Onde você está? Porque quando o homem caiu, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Por vergonha, por medo, por não saber o que aconteceria. Mas eu digo para você, que mesmo diante do juízo de Deus, para aquele casal, para a serpente, para a terra, como nós lemos, eu digo para você que Deus não perdeu o amor por nós. João 3,16 vai dizer que ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Ele enviou o seu filho para nos libertar do medo. Ele enviou Jesus para restituir a aliança que Satanás quebrou. Então, mesmo nos nossos dias, Deus não perdeu o amor por cada um de nós, mesmo nós sendo, imperfeitos. Acho que a eloquência não ficou muito legal, mas tudo bem. Mesmo a gente sendo imperfeito, Deus não perdeu o amor por cada um de nós. E essa pergunta, de Deus para Adão, aonde você está? Não era uma pergunta porque Adão estava escondido. Não era algo relacionado à localização ou à geografia. Não era por isso. Mas era uma pergunta espiritual que Deus estava estabelecendo para Adão. Adão, como é que está aí a tua vida espiritual? Onde você está? Em proximidade e em comunhão comigo? Hoje Deus continua perguntando para cada um de nós, irmãos, até para quem está acompanhando a gente também na internet, aonde nós estamos nesse universo de confusão que nós estamos vivendo nos nossos dias? Existem nações vivendo guerras, gerando guerras e conflitos de guerra. Irmãos, isso é ótimo para você ver aonde está o diabo. Porque aonde a presença de Deus está, a paz. Por isso que quando você viver um cenário de guerra na sua vida, você pode ter certeza que há um dedo do diabo ali, ou a mão inteira. E eu digo para você que a oração vence isso. A oração quebra todas as cadeias e laços que o inimigo tenta usar em cada um de nós. A oração é uma das armas mais fortes que nós temos. E na sexta-feira, não sei se você sabe, mas é um dia de oração.
é um dia mundial de oração. Eu estou pensando até em a gente fazer um propósito na sexta-feira para isso. Em relação a essa celebração, uma das maiores armas que nós temos é a comunhão, é a oração com Deus. E talvez hoje a gente está aí atravessando uma luta, cansado, abatido. Talvez estejamos até distante devido aos ataques que nós temos enfrentado. Talvez estejamos aí tentando manter uma aparência de alegria e normalidade diante de um caos que a gente vive. Talvez a gente até esteja tentando mostrar uma santidade, uma religiosidade que já não existe há muito tempo. Enquanto por dentro, algo já se quebrou e já se rompeu. Mas a pergunta de Deus, aonde você está, não vem para nos humilhar, porque Deus conhece as nossas limitações. Eu digo para você, Deus conhece e Deus sabe qual é a nossa fraqueza. Porque cada um de nós temos uma fraqueza. E Deus sabe qual é a nossa fraqueza. Para uns é dinheiro, é poder. Para outros, sei lá, é a cobiça, é inveja, é mentira. Não sei. Cada um de nós, outros talvez seja até comida. Não sei. Mas Deus conhece as nossas limitações. E a Bíblia me ensina que Ele não dá, não permite nenhum fardo, nenhuma luta, nenhuma dificuldade que seja superior às nossas forças. Então eu digo para você, você tem forças para vencer isso porque Deus te sustenta, Deus te fortalece. Então você tem forças para vencer toda e qualquer seta do inimigo, estando debaixo da obediência de Deus, amém? Deus não vai deixar você entrar numa batalha representando Ele desarmado, não vai permitir, irmãos, mas Ele vai te fortalecer para você enfrentar. Em Gênesis capítulo 3, descreve o momento mais decisivo da humanidade, onde o pecado entrou, a confiança foi rompida, a vergonha apareceu e o medo nasceu. O versículo 8 vai dizer assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O problema não foi ter comido o fruto da desobediência, irmãos. Não foi isso. O problema do homem foi o afastamento de Deus. O problema do homem foi ter se escondido de Deus. E é isso que ainda acontece hoje nos nossos dias. E a Bíblia vai dizer que um quebrantado coração move o coração de Deus. Ou seja, a Bíblia diz o seguinte: se você se arrepender, Deus esquece da sua multidão de pecados. Se houver arrependimento, olha, Deus esquece, Ele não se lembra. E eu creio nessa palavra de Deus. Então, aonde há arrependimento, irmãos, há um renovo, há um novo começo, há uma nova história sendo escrita. Só que muitas das vezes, diante de um erro, a gente é movido, vamos dizer assim, a se afastar, a se esconder. E é isso que me chamou a atenção nesse episódio que aconteceu aqui entre Adão, Eva e Deus. Depois que o pecado entrou na vida deles, eles continuaram escondidos de Deus. E assim, muitas das vezes, as pessoas acabam fazendo e cometendo. O pecado entra na vida da pessoa e ela continua se escondendo atrás do trabalho. Ela se esconde através das mentiras e das acusações. Ela se esconde através da rotina. Ela se esconde através da transferência de culpa. Porque você deve ter visto isso no texto aqui que nós lemos. Aonde Deus perguntou para Adão foi e jogou a culpa em Eva, Eva jogou a culpa na serpente. Se a serpente falasse, ela teria falado, mas foi Satanás. Olha, foi ele.
Então, sempre tem isso, uma transferência de responsabilidade. Quando, na verdade, poderíamos ser autênticos e dizer assim, eu errei. Meu irmão, isso acaba com qualquer guerra. Poxa, eu cometi um erro, me desculpa, você me perdoa? Você faz um teste, se alguém quiser brigar com você, né, porque ela acha que ela está certa, você faz assim, olha, me perdoa. Poxa, eu errei contra você. Talvez eu não esteja enxergando isso dessa forma, mas de acordo com a sua ótica, então eu te peço perdão. Meu irmão, a briga acaba. A discussão termina. Faz um teste no seu relacionamento, familiar ou conjugal. Quando você tiver uma discussão, você fala assim, não, tudo bem, eu errei, me perdoa. Eu cometi esse erro, vou tentar melhorar. Irmãos, não é vergonha não. Não é vergonha a gente chegar e admitir, não, eu cometi um erro. De fato, isso aconteceu. Isso mostra uma certa humildade no seu coração e dizer assim, eu não sou perfeito. Peço perdão, eu não sou perfeito. Se eu errei contra você, olha, me perdoa. Mas olha que interessante, mesmo diante de tantas situações que o homem tentou se esquivar, ou que ambos tentaram se esquivar, uma lição para mim fica muito, muito, muito forte. Deus não desistiu de Adão e Eva. Assim como Ele não vai desistir de você. Pelo contrário, Ele poderia ter esquecido completamente dessa família. Poderia ter largado eles de mão, mas não. Ele foi ao encontro deles e fez esta pergunta. Adão, onde você está? O principal problema apresentado no texto que nós lemos é a separação com Deus. Essa desobediência que gera essa ruptura. Mas a solução do texto que é apresentado aqui foi uma iniciativa de Deus. Deus foi até o homem, mesmo sabendo da transgressão. Ele foi até o homem. E ele vai atrás de todas as pessoas que se afastam, dos que se escondem, daqueles que fugiram por vergonha, por medo ou por decepção. Deus vai atrás. Mas como é que eu posso garantir isso? Citei João 3,16. Porque se Deus estivesse descontente e abandonasse a humanidade, Ele não teria enviado Jesus, o seu único filho. Não teria, não é verdade? Ele fala, não, deixa para lá. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um outro projeto. Esse aí já está condenado. Vamos construir um outro projeto. Irmãos, se Deus não desistiu de nós, por que nós vamos desistir da vida que Ele nos deu? Por que nós vamos desistir da família que Ele nos concedeu? Por que nós vamos desistir da porta que Ele abriu? Se você me perguntar, eu vou dizer para você, não desista, insista, coloca Deus à frente e você vai ver uma restauração. Só vive restauração quem está diante de Deus, irmãos. Talvez você nunca veja uma restauração, porque se você sempre vai em busca de algo novo, e o mundo está aí cheio de coisa nova, uma casa nova, um carro novo, um trabalho novo, um relacionamento novo, uma família nova, mas eu digo para você, amanhã isso vai dar problema de novo. E aí vai fazer o quê? Vamos ficar mudando a vida toda? Não. Pelo contrário. Vamos acreditar na restituição de Deus. Vamos buscar a restituição desse Deus que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Porque a vida é uma só. Você vai abrir mão dessa vida, não vai ter outra oportunidade. Esse evangelho de uma nova vida, de outra vida, é em outra religião. Porque a vida que nós temos é uma oportunidade única, não tem outra. Você só tem essa vida. E Deus nos chama, o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção nessa noite, Deus chama antes de punir, antes de trazer juízo, Deus chama para uma conversa. Antes de qualquer consequência, Deus pergunta e confronta. Isso revela a graça de Deus, isso busca uma oportunidade de retorno.
Queridos, não tem coisa mais interessante, por exemplo, em algumas lições da minha vida, como filho, tinha meu pai para punir a gente, né? Disciplinar a gente, e era muito bacana, porque meu pai vinha contando uma história sobre os nossos erros. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do meu pai brigando com a gente, né? Disciplinando eu e Júnior. Porque meu pai, ele confrontava a gente, ele perguntava, você sabe por que você está apanhando? Olha que interessante. Você já passou por uma experiência dessa com seus pais? Dele perguntar para você sabe por que você está apanhando? Hoje em dia você apanha, às vezes nem sabe, né? Por que eu estou apanhando? Posso saber? Não, em alguns casos são assim, algumas famílias são assim. Mas graças a Deus meu pai não. Meu pai trazia à memória aquilo que nos trazia dor, né, no caso. É o evangelho do meu pai. Aí ele falava assim, você sabe por que está apanhando? Você está apanhando por causa disso, disso, disso e disso. Aí você já pensava assim, realmente eu fiz, né? Eu transgredi. Eu cometi esse erro. Deus poderia ter declarado sentença imediatamente para Adão e Eva, poderia ter fulminado os dois, mas não. Ele iniciou a conversa com uma pergunta. Ele abre espaço para consciência e aprendizado, irmãos. Isso é muito bom, Deus é maravilhoso. Por isso que eu enxergo, já falei aqui e vou sempre repetir, tudo que você está passando é um aprendizado, vai te fortalecer. Meu irmão, não é para te gerar só dor, não é para te gerar dor, para te incomodar, para te humilhar, não, irmãos. A obra de Deus não é assim. A obra do diabo você pode ter certeza que é dessa forma, mas de Deus não, pelo contrário. E hoje ele faz o mesmo conosco. Antes de qualquer consequência, ele expõe onde nós falhamos, para que haja mudança e haja crescimento. E em Provérbios, irmãos, capítulo 28, versículo 13, eu encontrei esse versículo que foi muito bom, que vai dizer assim, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Olha o ensinamento bíblico. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Segundo ponto que eu quero te falar nessa noite, o pecado gera 3 coisas iniciais: culpa, medo e fuga, como nós vimos aqui no texto. Adão disse, né? Adão respondeu a Deus no versículo 10, dizendo, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo é sempre fruto de afastamento. Talvez hoje alguém esteja vivendo medo do futuro, medo de fracassar, medo de não conseguir sustentar a família, medo de se decepcionar. Quantas pessoas já entram no relacionamento carregando fardos de um relacionamento anterior, problemas de um relacionamento anterior? Quantas pessoas entram no emprego, numa porta que Deus abriu, um futuro que Deus está criando novo ali para aquela pessoa, ela entra com medo de tomar uma decisão. Por que isso acontece? Porque às vezes falta essa segurança, falta essa percepção de que é o seguinte, Deus está cuidando de você, cara. Esconder-se, irmãos, não resolve. Se esconder, não vai resolver. Então, o que eu digo para você, sinceridade, enfrente os seus problemas com coragem. Enfrente os seus problemas com Deus à sua frente. Talvez você tenha começado um problema na sua vida, onde Deus não estava presente, mas você coloca Ele à frente, irmãos, e as coisas são organizadas, amém? As coisas se alinham, porque aonde a presença de Deus está, a abundância de alegria, irmãos, e eu creio nessa palavra de Deus, eu creio nisso.
Mas talvez você esteja num lugar onde existe guerra, existe problemas, existe dificuldade. É porque a presença de Deus não está neste lugar, mas a presença de Deus está dentro de você, irmãos. E a Bíblia diz, aonde você coloca a planta dos seus pés, Deus está presente, irmãos. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus aonde você está. Lembre-se disso. Então não permita que nada roube a sua paz. Não permita que nada roube a sua paz ou tire a sua alegria. Esconder-se não vai resolver do problema. Pelo contrário, apenas prolonga a nossa dor. Tem muita gente que esconde uma enfermidade, esconde dores. Tem muita gente que toma medicamentos, prescrições aí próprias, e acaba não tratando uma enfermidade ou um problema na sua vida. Isso só vai te gerar mais mal, mais mal. Talvez num ponto que chegue até ser irreversível. Então não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Já coloca diante de Deus. Eu digo para você, pare de fugir dos seus problemas. Pare de se esconder dessas lutas que você está passando. O caminho é buscar Deus, a presença de Deus. O caminho é esse. Deus, me ajuda aqui. Se errei, assuma. Senhor, assuma aqui o meu erro e a minha falha. Me perdoa. E Deus vai te perdoar. Deus vai perdoar. Você acredita nesse Deus de perdão e misericórdia? Eu acredito. O inimigo foi o agente da queda, mas a Escritura nos ensina a resistir. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Vê se você consegue encontrar. Tiago 4, versículo 7. Ele vai nos ensinar duas coisas. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Se sujeitem a Deus, se submetam a Deus, obedeçam a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Você consegue observar isso no exemplo de Jesus. Jesus estava ali resistindo ao diabo na tentação que ele estava promovendo, e ele estava lá resistindo, confrontando na palavra de Deus, até que ele falou para Satanás ir embora. Então, irmãos, eu digo para você que no nome de Jesus, você tem autoridade espiritual sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus chama a cada um de nós para sermos livres. Deus te chamou não para te escravizar, mas para você ser livre. Livre de quê? Livre do medo, irmãos. Livre da culpa. Eu digo para você que isso é libertador, irmãos. O perdão é libertador. Sabe, você vive sem ficar imaginando coisas, sem ficar pensando. Quantas pessoas, vivem preocupadas porque não sabe, quando uma cobrança vai vir sobre a sua vida. E interessante que essa pergunta de Deus, para Adão, onde você está, na verdade era mais um convite para a restauração. E o primeiro passo aqui seria, e sempre será, irmãos, é sair de qualquer esconderijo, é sair de qualquer coisa que tente maquiar o tratamento que Deus vai fazer nas nossas vidas. Terceiro ponto que eu queria te falar nessa noite: o pecado sempre vai trazer consequências reais. Sempre ele vai trazer. E em meio ao juízo, Deus declara: então o Senhor Deus disse à serpente, no versículo 14, ele disse para a serpente: por causa do que você fez,
você é maldita. Olha que interessante. Você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. A mulher, Deus disse: aumentarei os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Deus poderia ter dito para a mulher: você é maldita também. Mas ele não amaldiçoou a mulher. Você percebeu isso? Que Deus amaldiçoou a serpente, mas a mulher não. E ele continua dizendo para Adão: Adão, agora é contigo. Rapaz, o teu tratamento agora vai ser o pior. Se eu agir, dessa forma com a serpente e com a mulher, o teu agora vai ser pior. Porque a minha instrução foi para você. A primeira criação e orientação para você. Seja homem. E era para ter sido você, homem. Era para você ter sido homem. Então você vai pegar a pior sentença. Não, irmãos. Não foi isso que Deus fez. Deus não deu o pior para o homem por causa da transgressão. Pelo contrário, ele falou: por ter dado os ouvidos à sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é o quê? É a terra por sua causa. Rapaz, você percebeu que saiu a maldição assim, ó, pertinho. Mas Deus não amaldiçoou o homem, não amaldiçoou a mulher. Se Deus não amaldiçoou, quem somos nós para amaldiçoar? Pensa aí comigo. Se Deus não amaldiçoou os dois pela transgressão, quem somos nós para amaldiçoar? E a Bíblia vai ensinar que nós devemos abençoar, ao invés de amaldiçoar. Não é verdade? Maldita é a terra por sua causa. E aí tem o trabalho, né, irmãos? Para você que não gosta de trabalho, acha que é muito cansativo, ruim, não é à toa, é por causa disso. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os seus dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor, versículo 19, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Deus não ignora a desobediência, Ele trata. A serpente foi amaldiçoada por uma maldição de guerras, conflitos e brigas. Não tem amizade entre a serpente e a humanidade. Não tem. A mulher passou a experimentar a dor e o sofrimento no momento que deveria ser motivo de grande alegria, que é o dar à luz. O homem passou a enfrentar a fadiga e o cansaço para sustentar-se. A terra passou a produzir espinhos e ervas daninhas, porque até então isso não existia, irmãos. Isso não existia na criação de Deus, mas devido à queda passou a existir. E o ensinamento que é muito bom aqui nessa circunstância, nesse trecho que nós lemos, a desobediência sempre vai alterar o ambiente espiritual e natural. A desobediência sempre altera o ambiente que você está. Seja ele espiritual e natural. O pecado não afeta apenas quem erra, ele atinge os relacionamentos, ele atinge o trabalho, a vida financeira. O pecado atinge as emoções, a saúde física, mental, o ambiente ao seu redor. Irmãos, não tem uma coisa boa que o pecado produz. Não tem. Não tem uma coisa boa que ele vai produzir. E isso nos ensina que devemos ter
responsabilidade espiritual nas nossas decisões. Nós não somos crianças, nós somos adultos, amém, irmãos? Nós somos adultos, somos cristãos em nome de Jesus, nascemos de novo, nós escolhemos Deus não por status, não por vaidade, não por popularidade, irmãos. Nós escolhemos Deus porque o nosso lugar é nos céus, é na presença de Deus, próximo de Deus, não afastado de Deus. Esse é o propósito da nossa vida e da nossa caminhada. Esse precisa ser o propósito. E Adão e Eva tinham perdido a sua identidade diante de Deus. Mas diante do meio desse juízo todo de Deus, essa sentença de Deus, surge uma promessa. Está lá no versículo 15 que nós lemos, aonde Deus disse para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Você deve lembrar aquela música, né? O descendente de Davi. Lembra dessa música, né? Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Aqui está o primeiro anúncio da redenção de Deus, a promessa de Deus a respeito do Messias, do Cristo. Antes de expulsar o homem do jardim, Deus já anuncia que haverá um tempo de vitória, haverá um tempo de mudança. E eu digo para você, irmãos, antes que uma luta se estabeleça na sua vida, Deus já providenciou vitória, o escape. Em nome de Jesus, Deus já abriu portas. Às vezes não vemos, às vezes os nossos olhos não veem, mas você pode ter certeza que principado e potestade já sabe que Ele declarou a vitória para a tua vida. Ele já sabe disso. E Ele já sabe qual é o lugar dele. Mas o que Ele vai tentar fazer é com que a gente perca o nosso lugar. E é por isso que Deus estabelece essa pergunta para a gente: aonde você está nessa linha de tempo? Antes que o pecado produzisse uma destruição total, Deus já tinha preparado uma redenção, uma mudança de cenário. A serpente ferirá o calcanhar, mas o descendente, Jesus, pisará a cabeça dessa serpente. Essa é a promessa. Aqui a gente não está falando de animal em si. A gente está falando do âmbito espiritual. Assim como eu digo, na sua vida. O diabo que se levanta na sua vida é esse diabo que vai cair por terra em nome de Jesus. Esse diabo que se levanta e vai de encontro a você por um caminho. Diz a palavra de Deus: por 7 caminhos ele fugirá da presença de Deus na sua vida. O mal pode até ter ferido você em alguma circunstância da sua vida, mas ele não determina o final da sua história. Ele não determina o último capítulo da sua vida, porque eu digo para você, quem determina isso é Deus na sua vida, e há uma vida de abundância na sua vida. Existe uma vida de Deus preparada para você, e é uma vida de abundância. E eu queria muito que você lembrasse desta pergunta: onde você está? Vai continuar fugindo, se escondendo, prolongando a dor, o medo, a ruína daquilo que Deus preparou para você? Ou não? Esse texto revela para a gente um chamado de Deus. E a nossa resposta precisa ser em oração. Por isso, eu convido você a fechar os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar com você e eu quero orar por você para que Deus fortaleça o seu coração. Para que Deus guarde a sua vida. E como a gente já está encerrando, eu queria que você ficasse de pé. Para você que está acompanhando a gente também na transmissão, seja no tempo que for, queria que você ficasse de pé também e assumisse esse compromisso com Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Se possível for, coloque a mão sobre o seu coração. E diga comigo nessa noite: Senhor, aqui nós estamos.
não escondidos, mas expostos diante de Ti. Reconhecemos os nossos medos, nossas fugas, nossas distrações, mas neste momento, eu escolho sair de qualquer esconderijo espiritual. Eu abro o meu coração diante de Ti, Deus. A culpa não governa mais a minha identidade. A promessa de Deus fala mais alto do que a minha falha. Senhor, restaura a minha comunhão contigo, em nome de Jesus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que toda força lançada contra as nossas vidas, toda ameaça, tudo aquilo que o inimigo tentou gerar no nosso coração, começa a perder forças agora em nome de Jesus. Toda crise, toda dificuldade começa a ser restituída para a glória do nome de Jesus. Aonde não havia paz, agora vai existir paz. Aonde não havia alegria, agora vai existir alegria. A palavra de Deus está sobre nós e nós estamos aqui rendidos diante do Senhor. Pai, governa as nossas vidas em nome de Jesus. Abençoa os lares aqui representados, as pessoas que estão aqui presentes, aqueles que estão por esta transmissão, ó Deus. Talvez existam casamentos arruinados, talvez existam famílias destruídas, talvez existam jovens desamparados, talvez existam pessoas frustradas. Senhor, mas o Senhor é o único que pode restituir aquilo que foi perdido. Abençoa, Deus, a cada um agora em nome de Jesus. Cada pessoa que está orando, cada pessoa que está clamando, cada lágrima que está sendo lançada nesta terra, Senhor. E seca em nome de Jesus, ó Deus. Traz de volta a alegria, traz de volta a esperança, traz de volta a comunhão contigo, Deus. Cura, Senhor, esta terra, cura, Senhor, o teu povo. Pai, em nome de Jesus, e toda honra e toda glória a Ti será dada, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus, tenha misericórdia de nós. E como eu sempre gosto de orar, ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, aprender, eu quero fazer direito, eu quero fazer a Tua vontade. Nos dá sabedoria, Deus, para conduzir a nossa vida debaixo da Tua vontade, Deus, em obediência à Tua voz, ó Senhor. Pai, cuida de cada um de nós em nome de Jesus e sustenta-nos, ó Deus, nesta caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.